E aí, pessoal, eu me chamo Alessandro e hoje eu vou dar aula para vocês sobre geometria explicando os ângulos notáveis, falando do cosseno, do seno e da tangente. Então, bora começar. Antes de começar a aula, temos que ter em mente o que são exatamente cosseno, tangente e seno. Bom, seno, começando a explicar, seria basicamente a hipotenusa sendo dividida pelo cateto oposto, ou seja, cateto oposto sobre a hipotenusa. Já o cosseno seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E agora a tangente seria nada mais, nada menos que o cateto oposto sobre o adjacente. Entenderam? Então, agora que temos essa informação, bora começar. Você deve estar se perguntando quais são esses ângulos notáveis, que é o título desse vídeo, e eles são 30 graus, 45 graus e 60 graus. A gente vai ter que saber o seno, cosseno e tangente de todos eles. Mas para isso a gente vai precisar utilizar uma musiquinha que normalmente fica muito na cabeça das pessoas, mas é muito bom porque vai ajudar a gente muito na geometria. E essa musiquinha é parecida com aquela do Jingle Bell de Natal, e é assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Coloca a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. E agora, com a imagem aqui da tabelinha, a gente vai analisar ela. Vocês veem que o seno de 30 é meio, né? 1 sobre 2. E o seno de 45 graus, a gente vai começar falando pelo seno, beleza? O seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. E aí vocês podem observar o resto aí da tabelinha, que onde agora o cosseno aí de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, e depois o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, só que a tangente de 60 graus é 1 meio, né? Assim como é o seno de 30 graus, é meio também. E vocês podem ver que assim, a tangente é muito diferente dentre todas elas. Assim como cantou na musiquinha, a tangente é diferente. Porque na tangente de 30 graus, como vocês podem observar, é raiz de 3 sobre 3, coisa que não apareceu aí no cosseno e seno dos números anteriores. E a tangente de 45 graus é 1, né? Na minha opinião, 1 é mais diferente, pois é o único que não tem nem raiz e nem raiz, nem fração, né? Sendo composto por esse 1. E a tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, agora que nós sabemos a tabelinha, a gente pode ir pelo resto da matéria. Então, pessoal, dito isso, eu vou pegar 2 triângulos como exemplo para a nossa explicação de como seria a gente poder calcular o cateto adjacente apenas utilizando os ângulos notáveis. Então, por exemplo, pegando esse primeiro triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, e a hipotenusa dele é 20 centímetros, e tem 45 graus medindo esse triângulo retângulo. Porém, a gente não sabe a medida do x e y. Mas a gente sabe que o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Isso a gente pode ter em mente de que a gente faz uma operação inversa. O que seria isso? Seria 20 dividido, não dividido, mas fazendo regra de 3 com raiz de 2 sobre 2. Assim a gente vai poder descobrir quanto vale x, porque a gente tá fazendo o cosseno, né, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, fazendo isso, a gente vai obter o resultado 40 sobre raiz de 2, pois a gente traça 20 com 2 e raiz de 2 com 1, né, porque esse 1 estaria embaixo do 20, e a gente, ao multiplicar 20 com 2, vai dar 40, e raiz de 2 vezes 1 vai dar raiz de 2. Isso seria 40 sobre raiz de 2, mas a gente vê que esse raiz de 2, ele não pode ficar aí, então a gente vai ter que basicamente simplificar multiplicando por raiz de 2 sobre raiz de 2 para consertar isso. Então ficaria 40 vezes raiz de 2 vezes 2, e esse 2 tirou a raiz, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Isso também vai acontecer com outros números sendo multiplicados por raízes.
pela mesma. Por exemplo, raiz de 15 vezes raiz de 15 vai dar 15, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, e assim. E assim a gente obtém o resultado que é 40, desculpa, tem carro passando aqui, que é 40 vezes 2 dividido por 2, mas a gente pode simplificar, então a gente traça 40 por 2, e aí ficaria 20 vezes raiz de 2. Isso aí é o primeiro triângulo. Agora eu vou pegar outro exemplo, pois já não é o suficiente, que também é um triângulo retângulo, né? Na verdade todos são triângulos retângulos, só que dessa vez o que a gente não sabe é a hipotenusa e o cateto oposto. A gente só sabe o cateto adjacente, que mede 12 decímetros. E aí a gente vai basicamente fazer a mesma coisa, porque esse ângulo também é de 45 graus. E a gente vai poder, né, para achar o x, porque eu sempre recomendo procurar o x em primeiro lugar. Para achar o x, a gente faz 12, né? 12 sobre 1, porque na hora de fazer regra de 3, esse 2 precisa estar sobre 1 para facilitar as coisas. 12 sobre 1, sendo assim, pela regra de 3, de raiz de 2 sobre 2. Ou seja, 12 vezes 2 dá 24, raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. Isso aí ficaria 24 sobre raiz de 2. E para não deixar dessa coisa feia, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no triângulo anterior, que vai ser raiz de 2 vezes sobre raiz de 2 vezes esse número. E aí ficaria 24 vezes raiz de 2 dividido por 2. E agora a gente ainda vê que a gente pode sim simplificar os números, e ficaria 12 vezes raiz de 2. Assim, a gente poderia, né, achar o y, mas a gente não precisa necessariamente usar esse x, né, esse x que foi descoberto aí. Mas a gente pode agora fazer 12 vezes 12 sobre 1, né? E aí ficaria 2. Por que a gente sabe que esse aqui deu 12 decímetros? Porque a gente fez uma tangente, né? E a tangente de 45 graus é 1. Então, a gente fez a tangente, 12 sobre 1 vai dar 12. Então, a tangente deu 12. Beleza, pessoal, feito isso, a gente não vai utilizar triângulos dessa vez como exemplo. Agora a gente vai usar a minha explicação mesmo. O que acontece? Agora a gente vai descobrir quanto que vale o cosseno sabendo de um seno. Por exemplo, quanto vale o cosseno de um triângulo, sendo que o seno dele vale 0,6, ou seja, seno 0,6, é isso. Então, o que a gente faria é o seguinte, a gente faria 0,6 ao quadrado mais o cosseno, que é o que a gente quer saber, ao quadrado, e isso é igual a 1. E aí a gente vai fazer 0,6 ao quadrado é 0,36, o cosseno ao quadrado a gente não sabe qual é o valor dele, então a gente não vai fazer nada com ele por enquanto. Só que aí na hora que a gente transformou o 0,6 ao quadrado, a gente vai pegar esse 1. Na verdade, às vezes é melhor deixar o 1 no lado que ele está e passar o 0,36 para o outro lado. Assim ficaria 1 menos 0,36, e aí o resultado dessa subtração vai dar 0,64. E aí a gente vai fazer a raiz desse 0,64, e isso vai dar 0,8. Ou seja, o cosseno dessa expressão vai dar 0,8. Então é assim que a gente descobre, né? Nessa maneira. Agora que falamos do cosseno, nós vamos falar do tangente. A gente agora vai descobrir quanto vale o tangente sabendo do seno e do cosseno. Então vou pegar um exemplo. Por exemplo, o seno é 0,6 e como descobrimos anteriormente que o cosseno é 0,8, a gente vai usar ele como exemplo. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai basicamente colocar o seno sobre o cosseno para descobrir essa tangente. Então, ao pegar 0,6 sobre 0,8, a gente, né, vai transformar ele em números não decimais, para fazer essa conta com número decimal não é muito bonito, e a gente vai transformar ele em 6 sobre 8. E a gente vai poder, né, simplificar ele, e vai dar a mesma coisa que 3 sobre 4. Esse é o máximo que a gente pode simplificar. Então, pessoal, a tangente é basicamente isso.